Bem-vindos a mais um pós-jogo aqui no Camisa 12. Muito obrigado a todos vocês que estão sempre ligados aqui no canal. Já sabe qual é o nosso ritual. Vai clicando em curtir. Curte mesmo, curte demais. Desconta a sua raiva no botão de curtir. E se você não é inscrito ainda, inscreva-se agora. Nesse domingo de bobeira, tá querendo desestressar? Vai lá na KTO.com para você se divertir. KTO.com, o link está na descrição do vídeo. Não tem cadastro? Faça o cadastro e utilize o cupom Camisa12. Aproveita, o link está aqui na descrição do vídeo. Bora falar sobre Galo e Fortaleza. E quem é fã de carteirinha do Camisa 12 vai se identificar com algumas coisas que eu vou falar aqui hoje, porque é basicamente o que a gente vem falando do Atlético há algum tempo, rompendo a barreira de Kudê e voltando ao time ali da reta final do Turco, Cuca, Kudê e por enquanto eu vou isentar o Filipão. Mas um time extremamente instável. O que acontece com o Atlético nesse campeonato? Bate de frente com o Palmeiras, que é talvez o time mais regular dos últimos anos na América Latina, vai para a trocação, tem oportunidade de ganhar, expectativa lá em cima, pega o Bragantino, não estou falando a sequência exata de jogos, empata em casa. Pega o Fluminense fora de casa, cria chance, você vê outra vontade em campo, outro ânimo, outra disposição. Vem o Fortaleza, um time apático, um time que parece que está na última rodada de campeonato, brigando por uma 12ª colocação. Qual é o termo que o Fael usa nesses casos aqui no canal? Bolsa de valores quando o país está em crise. Agora só está subindo, mas assim, sobe 10, cai 12, sobe 13, cai 7 e tal, e vai nesse zigue-zague. É assim o time do Atlético há algum tempo, e repito, rompi a fronteira com o D e vou para 2022. Quando a gente ali, e não foi à toa que a gente foi para uma pré-Libertadores, ou primeira fase da Libertadores, como você preferir, porque era time meio de tabela. O futebol é muito 2+2. Se você é um time instável, se você é um time que é guerreiro, gigante aqui, em outras partidas o seu time fica irreconhecível, meu amigo, futebol é certeiro demais. O seu time é meio de tabela, a tabela não mente. Então você tem ali o Atlético que se aproxima do G4 e depois cai para o 8º. Você tem o Fluminense que não fica sem vencer a X jogos e despenca. Depois o Fluminense já está aparecendo de novo na 3ª colocação. O Atlético Paranaense que cai, o Atlético Paranaense que sobe. Cara, vai ficar todo mundo nessa trocação até que alguns times conseguem uma regularidade maior e vão se distanciar. O fato é, o Atlético vai conseguir? Quando vai conseguir? Como vai conseguir também? É uma boa pergunta, porque os erros têm sido os mesmos, as dificuldades têm sido as mesmas e nada se vê de evolução nesses pontos. Alguns deles a gente vai colocar aqui hoje. Um time que está nessa trocação de meio de tabela aí também é o Fortaleza. Lá a gente fecha, a torcida do Galo fecha muito, principalmente as organizadas, né? A torcida do Ceará e a do Galo, a Ceará Amor e a do Galo fecham muito, mas gosto muito de ver o Fortaleza com um bom projeto. Pô, xingam o Galo na arquibancada, xingam na internet. Meu amigo, a torcida do Galo também é folgada, do futebol é isso. Todo mundo é folgado na internet, todo mundo se provoca. Eu falo que é maneiro você ver um time com torcida e principalmente um time de fora do eixo, que consegue chegar em Libertadores, que consegue bem em Sul-Americana, que consegue bem no Brasileiro, fora do eixo, lá no Nordeste ainda, com torcida maneira. Eu acho legal demais você ter um campeonato assim. Eu não tenho tesão de, por exemplo, de enfrentar Bragantino, América, essas equipes sem torcida. E o Fortaleza tem um projeto interessante. Vou comparar com... não estou comparando resultados, estou comparando as dificuldades encontradas e como se sobressai nessa relação o Fortaleza com o Atlético Paranaense. O Atlético Paranaense troca bastante treinador, o Fortaleza tem um ponto forte nos últimos anos, o Vojvoda, que era um dos nomes que quem sou eu para indicar, mas que tipo, eu entenderia se o Galo fosse atrás e eu concordaria com a contratação dele, principalmente pelo conhecimento de mercado do Campeonato Brasileiro, por conhecer logística nas competições nacionais e principalmente ele monta, desmonta, repõe atletas lá
no Fortaleza, tem moral com a torcida e com o presidente. É um time estável e regular dentro da realidade que permite a instituição hoje, lá dentro do que permite, dentro do que oferece o Fortaleza, consegue extrair uma nota maior, consegue extrair um pouco mais de caldo do que tem essa fruta lá no Nordeste. O Vojvoda, ele, aqui no Atlético, por exemplo, atrás o Edenilson e o Patrick, para mim, eu quero o Igor Gomes e cai o treinador, o outro chega e fala, do que eu tenho? Putz, esse aqui eu não queria, não, eu não gosto, não me agrada o futebol dele não. Vamos emprestar então, tá bom. Cai esse treinador, chega o outro. E a gente vai nesse ciclo de 2, 3 treinadores por ano, em que você tem que fazer remendo, se ferrujar, emprestar, trazer, improvisar, traz mais um na urgência e tal, e aí cai, e essa loucura, o Fortaleza está livre dela, pelo menos por um tempo, com o Vojvoda no comando, e esse ponto, nessa característica, sim, a gente teria que imitar essa permanência de treinador por um período até a coisa se estabilizar. Não é coincidência você ter essa instabilidade na temporada se você tem instabilidade em outros setores do clube, um deles no cargo de treinador. O Vojvoda, que gosta muito quando atacam a equipe dele, que gosta demais quando abre espaço. Eu já tinha assistido Fortaleza e Cruzeiro no meio da semana, porque era o adversário do fim de semana do Galo, e o Cruzeiro começa a atacar. E cara, foi pouco o placar do meio de semana. O Galhardo perdeu um gol, por exemplo. No outro jogador do Fortaleza se desequilibra com a bola. Poderia ter feito 3, 4 com a quantidade de contra-ataques oferecidos no final. A gente pode pegar como exemplo outros confrontos de Galo e Fortaleza. Fortaleza tem essa proposta há algum tempo. Aquele Galo e Fortaleza dia 30 de maio, eu vou arriscar 30 de maio de 2021, porque eu acho que é a despedida do Tardelli depois da partida, que o jogo 11 horas da manhã, que o Hulk faz o gol de pênalti, Pikachu diabrado no dia assim, é basicamente essa proposta, toma contra-ataque, caixa, e é a proposta de jogo deles, mas eles têm uma proposta definida. Olha, eu jogo bem assim, então eu vou apostar demais nessa proposta do jogo. Por isso que, nesse caso, se meu time, apesar de gostar do Galo jogando um pouco mais alto, roubando a bola, como eu defendi contra o Fluminense, roubando a bola lá em cima, sufocando, já que eles não querem dar chutão de jeito nenhum, contra o Fortaleza eu gosto mais de linhas baixas, seu time esperando um pouquinho mais e usar o veneno, o feitiço contra o próprio feiticeiro, forçar o time da casa, pressão da torcida, vai para cima Fortaleza, forçar a vir para cima para você apostar no contra-ataque. A gente chegou a ter essa oportunidade também, mas você vê que enquanto o Atlético trocou passes na defesa, não ficou muito exposto, o Fortaleza teve dificuldade de bombardear o gol do Everson. Mas o Galo também teve dificuldade de bombardear o gol do João Ricardo. Teve um período que eu era doido para ver o João Ricardo aqui no Atlético. A gente estava em busca de goleiro, quais nomes estão no mercado, ele estava se destacando aqui no América. Só que o Atlético não sofria, mas não fazia o Fortaleza sofrer também. E um fator foi determinante para que isso acontecesse. Porque se você chama o Fortaleza para cima, pega a bola, as suas peças que permitiriam um contra-ataque, elas têm que estarem inspiradas na noite. O Pavon não esteve inspirado contra o Fluminense e, mais uma vez, não esteve bem em campo contra o Fortaleza. O Pavon extremamente apagado. Outro que você pode conectar um contra-ataque em velocidade, o Paulinho. Sinceramente, eu não entendi o Paulinho terminar essa partida dentro das 4 linhas. O Paulinho não apareceu do primeiro ao último minuto de jogo. Das partidas mais apagadas que eu já vi do Paulinho, foram poucas, mas hoje assim, em um nível diferente realmente. Não agregou em nada para auxiliar o Arana, né? Se você for pensar que, já que você pensa em 3 atacantes, às vezes com o Paulinho boca aberta,
não agregou em nada de combate na saída de bola do Fortaleza, não agregou em nada para buscar essa bola aqui mais perto da volância ou na saída de jogo para construir, não agregou nada lá na frente. O Paulinho, por isso não entendi a saída dele. Eu já tinha imaginado que o Vargas e o Kardec entrariam. A gente teve a situação atípica do Hulk, mas eu teria tirado bem antes daquela situação do Hulk o Paulinho e o Pavon. Por mais que você confie que o Pavon ainda vai conseguir uma jogada de profundidade, de drible, de linha de fundo, pela atuação dele, eu não teria esperado tanto tempo para substituí-lo. E digo mesmo para o Paulinho também. Já teria sacado ele há algum tempo para mudar o ataque atleticano, para ter um homem de referência, né? Já que o Arana estava quase já como ponta esquerda, para ter um homem de referência lá na frente, coloca o Vargas pelo lado direito mesmo e o Hulk que fica fora da área o tempo todo. Mudaria pouco na dinâmica, já que o Paulinho em outras partidas é o cara que finaliza realmente. A diferença é que você vai ter o Kardec para finalizar e nas outras você teria o Paulinho. Então acho que dava para ter sacado o Paulinho já há algum tempo. Ainda na construção de jogada, seus dois jogadores abertos ou de velocidade, mais jovens ali, não estão inspirados. Vamos sair na lateral direita? O Saravia, bom, tá fora do próximo jogo do Campeonato Brasileiro, então se poupou o Mariano hoje, a gente imagina que o Mariano vai jogar contra o Libertad e que jogue também a próxima rodada do campeonato. Quer dizer, tem que jogar, né? A não sei que vai improvisar, né? Mas o Mariano não consegue realmente jogar 2 partidas. Lembrando, o contrato do Mariano, do Dodô, do Johan acabam no final do ano. Realmente o Mariano não consegue, então vai ter que colocar o Saravia contra o Libertad. Meu amigo, a construção de jogo do Saravia, ela é muito ruim. E quando precisou cair no pé, aliás, outra substituição que eu queria ter feito antes, não é ser engenheiro de obra pronta. Você sabe que quando é mania de ser engenheiro de obra pronta, eu falo aqui no microfone, falo, agora a gente está sendo engenheiro de obra pronta. Mas já que o Edenilson estava em campo, e não estava agregando em nada, não estava produzindo nada também, eu teria tirado o Saravia, que estava tenebroso na partida, teria colocado o Edenilson por ali e teria colocado outra peça no meio campo. Tirava o Saravia, eu colocava que fosse o Igor Gomes, ou até dos que não entraram aqui, acho que não entrou mesmo, o Patrick, até difícil saber quem jogou hoje, tanta peça apagada, mas teria colocado o Edenilson do lado direito sem o Saravia ali, ou teria colocado o Mariano uns minutos, né? Porque não agregou em nada na construção de jogo o Saravia. E o Batalha aqui, a gente estava acostumado com volante construtor, volante que levanta a cabeça, que ajuda a construir o jogo, não é o do Batalha. Então você já tá a turma lá da frente que não está inspirado, está escondido no jogo. Seu lateral direito é limitado, para falar a verdade, para falar direto, rasgado. Batalha não é a característica dele. O Johan, desde o começo do jogo, tomou pancada no joelho ali e também já poderia ter tomado a decisão de sair mais rápido, né? Aí vamos para o meio campo, vamos analisar um pouco aqui o elenco atleticano para ver quem pode ser o cara da armação. Vamos lá. Batalha, eu já falei que não é característica. Edenilson. Ainda não vi essa característica de construtor de jogadas nele. O Johan. Patrick. O Zarate podia. Até jogou um pouquinho mais hoje do que jogou contra nos últimos jogos aí, mas o Zarate poderia ser esse cara. Mas Pedrinho, que eu não vi nada até agora, e o Igor Gomes, que também não é um meia de criação, de armar, de criar, de deixar a bola fluir no meio campo, de parar, colocar a bola no pé, levantar a cabeça e armar. Então a gente tem jogadores aqui que, se for avaliar a nota de cada um, é mais ou menos, eu vou tirar o Zarate dessa aqui como potencial, não pelo que está jogando, porque está jogando mais ou menos igual todo mundo mesmo. Você não tem um cara diferenciado no meio campo atleticano, sabe, para fazer, para abastecer ataque, para buscar essa bola perto dos zagueiros, para girar o corpo construindo, para se aproximar ou do lado esquerdo ou do lado direito aqui de segunda jogada.
Tá construindo pelo lado direito, toca nele que ele vai fazer essa bola chegar do lado esquerdo facilmente, vai inverter o lado do campo aqui. Se atraiu o adversário para o seu lado direito, mas você quer atacar pelo lado esquerdo, toca nesse cara que ele faz chegar lá rápido. O Atlético não tem, cara. A verdade é essa, tem muitas peças de meio campo, ó. Johan, Edenilson, Patrick, Pedrinho, Igor Gomes. Mas assim, o diferencial não tem. Seu Fernando, que me ensinou a gostar de futebol, falava um negócio muito interessante. Você paga 400 para um, 400 para o outro, paga 800 para um só, mas traz um cara diferenciado para o seu meio campo. Porque o cara que raciocina, que torra neurônio, que você sente um cheiro de queimado ali no meio campo, que você fala, nossa, tem um queimando muito neurônio aqui. Esse cara de fluir a jogada no meio campo, o Atlético não tem. Tinha um cara que ajudava demais nessa saída de bola. E nem é meia, volante. Ele postou um print lá no story dele esse fim de semana, com estatísticas, líder em tudo no Brasil nos últimos anos. Líder em tudo. Alan, esse é diferenciado. Esse é um que foi cogitado, sondado, vigiado pela seleção. Todos os outros aqui, vamos lá, são ruins. Eu sei que você tá pé do outro lado, você vai falar que são ruins. São jogadores medianos. O Igor Gomes não é um jogador ruim. O Pedrinho não é um jogador ruim. Caro, mas não é ruim. O Patrick é caro, mas não é ruim. São jogadores medianos. Água com açúcar. Tô falando de um jogador diferente, diferenciado, categoria, outro nível. Edenilson é ruim? Não é, gente. Não é. Edenilson tem bola. Talvez já tenha chegado aqui descendo a ladeira, mas bola tem. Agora assim, bola do nível diferenciado, não. Mediano, não é ruim que eu tô falando. Johan, é ruim? Não, dava para agregar elenco. O problema é que todos eles, o Johan, dá para agregar, dá para deixar no elenco, dá para compor o elenco? Dá. O Edenilson dá para compor o elenco? Dá. O Patrick dá para compor o elenco? Dá. Mas a gente precisa de um que não é para compor elenco. A gente precisa de um soberano, prateleira de cima, para meiuca, para criação. Entendeu a diferença? E o problema é que a gente inchou o meio-campo com peças, não estou falando as mesmas características, mas mais ou menos de mesmo nível. Todas niveladas na mesma nota ali do futebol, o famoso compor elenco. Vários com salário de jogador titular no Brasil. Pedrinho, salário titular, Patrick, Edenilson. Salários de jogadores que poderiam pagar um titular em qualquer time do Brasil. Mas tem futebol assim para ser titular inquestionável? Nenhum desses aqui, ó, o Igor Gomes, o Pedrinho, o Patrick, o Edenilson, nenhum desses aqui você fala assim, titular inquestionável. E hoje a gente sentiu falta, mais uma vez, da criação do titular inquestionável. O cara. Por que o Atlético não foi campeão brasileiro em 2020? Porque não tinha o cara. O cara chegou depois, o Hulk. Acho que esse é o melhor exemplo. O Alan é um cara de um patamar diferenciado e tá indo embora. Então, assim, a gente vai caindo a nota do elenco. O Quino era um cara diferenciado. Saiu, baixamos a nota lá do setor um pouquinho. O Nacho, o cara diferenciado, saiu, baixamos a nota do setor mais um pouquinho. E assim tem sido. Do Jair para o Edenilson, teve queda. Peguei peças ali do meio campo de exemplo. Então a gente teve a primeira queda e agora a gente começa a transição para outra queda com a saída do Alan. É o que parece, né? E é possível não se revoltar, primeiro por ser o Flamengo, que está saindo, o destino dele. Se prometiam que o Atlético ia bater de frente, de igual para igual com o Flamengo e Palmeiras, fortaleceram um rival então. Não estou usando palavras de quem prometeu. É para pagar dívidas? Tudo bem, a gente já vendeu. Quem no Nath foi para pagar dívidas e pegar mais um pouquinho? Acho que foi.
O Jair, né? Pegamos dinheiro. O Rafael, nós pegamos dinheiro. O Shopping, nós pegamos bastante dinheiro. As bilheterias dos últimos anos, teve bilheteria de 2021 de 8 milhões. Premiações de campeonatos dos últimos anos. Premiação de Conmebol em dólar. Manto da massa, enquanto existiu o projeto ainda, até acabarem com o projeto, tinha muito dinheiro também, deu muito dinheiro para o clube, mesmo assim a gente não pagou o fornecedor. Galo na veia, subiu demais, deu dinheiro também. Falei já das vendas de atletas. E até onde vai a saída sem parar, assim, de dinheiro? Tá bom, a resposta é sempre a mesma. A vida de sucesso financeiro de quem está lá e a saúde financeira instável de nós, meros mortais da arquibancada. A resposta vai ser sempre essa. Tá bom, vamos com Batalha, Patrick, Edenilson, Saravia, entre outros. Vargas, Pedrinho, bora lá pro campeonato, né? Conseguiríamos ir para a janela de transferências no meio do ano? Não sei. E se for para inchar mais o elenco, prefiro que não vá. Se for para trazer algo assim próximo de um Paulo Henrique, que já foi emprestado, algo próximo de um Fábio Gomes, não. Ou você traz um cara diferenciado, você vai para o mercado achar o cara diferenciado. Não é de pré-contrato para ele começar a jogar em novembro. Ou não vai. Ou não vai. Ou deixa com o que tem e bora lá. O que pode ser o diferencial para o time do Atlético com o que já tem? A transpiração. Botafogo não tem cara diferenciado demais, não. Mas tem transpiração. Pode ser que o Edenilson emplaque aqui, pode. O Patrick pode. Mas você já viu transpiração, assim? Aquela vibe de vamos pegar esse campeonato aqui, vamos fechar. Não. Sinceramente, não. Do Vargas não tem como extrair isso, né? Mas não. Não percebo essa transpiração, assim, sabe, do time dar algo a mais, do tipo o Fortaleza com o Vojvoda. Fortaleza, todo respeito aos atletas que estão lá, com todo respeito aos atletas que estão lá, mas consegue tirar mais do que tem de elenco. Se a gente conseguisse dar um pouquinho a mais, a nossa posição na tabela, se a gente tivesse um pouquinho mais de transpiração, a gente estaria muito melhor nessa tabela. Bom, vamos tentar focar um pouquinho mais no jogo, né? 23 minutos ainda, tá tranquilo. E aí o Atlético foi nessa, passe, arrisca de fora da área. Arrisca de fora da área, arrisca de fora da área, escanteio. Eu não vou ficar batendo todo o jogo na tecla de escanteio não, mas você já sabe como foram as cobranças de escanteio do Atlético. Quem é fã de carteirinha do camisa 12 sabe como foi. Passe, 3 minutos, chute de fora da área, tiro de meta. Passe, chute de fora da área, escanteio. E foi isso, basicamente, quando se fala em domínio atleticano. Lá no intervalo o mapinha mostrou um calor ali, né, mais vermelhinho para o atleticano. Teve uma hora que a gente teve 70% de posse de bola. Foi domínio? O que eu sempre esqueço o nome do goleiro do Fortaleza, já falei aqui hoje. O que ele fez de milagre, assim, de defesa, de você bombardeado? O Fábio foi bombardeado na quarta-feira. Quinta, terça, sei lá. Hoje, o goleiro do Fortaleza foi bombardeado, então que domínio a gente teve na partida? Fortaleza também arriscou seus chutes de fora da área, mas então tivemos um jogo igual no primeiro tempo, nivelado por baixo, inclusive, um jogo muito fraco. Mas domínio atleticano não houve. A chance que a gente teve de contra-ataque, o Ronque já tomou a decisão errada na rota. Ele toma a decisão errada. Poderia ter aberto a bola ali, arrisca e depois arranca a grama lá.
fala que a bola quicou. Se fosse com ele ia ficar bravo se não tivesse tocado para ele ali. Mas foi a chance mais clara que a gente teve, mais do que aquele chute que ele deu no canto, que o goleiro teve que fechar a trave ali, na continuação de um escanteio, inclusive. Aí foi um novo escanteio, ele foi bater de novo. Fora isso, não teve lance de perigo, assim. Foi o gol de escanteio, o gol do Galo saiu da jogada de escanteio. Teve que vir lá para a área, bate-rebate, pro Kardec escorar. Quem quer entender, entende o que eu falo sobre os escanteios do Galo. Mais uma vez, gol de bola parada. Desde que o Kudê assumiu, eu acho que eu sempre listava alguns tópicos assim que eram um calcanhar de Aquiles, a bomba relógio do time do Galo. Eu falava sempre da bola parada. Quem assiste todo o vídeo aí sabe da gente. Desde o jogo treino contra o Vila Nova, antes de entrar oficialmente em campo, no jogo treino contra o Vila Nova, já teve gol assim. Eu acho que no primeiro jogo, não vou arriscar o adversário agora, mas foi o primeiro ou segundo jogo aqui no Independência, gol de bola parada também. E o Filipão já falou que o Libertad aposta e vai bem, aposta muito e vai bem na bola parada. Risco para terça-feira lá no Paraguai. Pegando a frase de um amigo meu, o que mais incomoda é que você sabe que o Fortaleza não jogou o fino da bola. O Atlético tomou 2-0 sem o Fortaleza fazer uma grande partida. Acho que o Vojvoda hoje, internamente parado na salinha dele ali, ele sabe que o Fortaleza não fez um jogo muito bom. Então era uma oportunidade de você trazer 3 pontos fora de casa. A gente teve um gostinho na quarta-feira de fazer uma partida boa, criar muito e não ganhar, e hoje uma derrota com um gostinho de tipo, o meu adversário não jogou nada e mesmo assim eu tomei 2-0. O Hulk saiu lesionado, a assessoria do Galo falou que ele, o Johan e o Fux vão passar por exames aqui em Belo Horizonte. Acho que joga, mas de qualquer jeito, se não jogar, muda um pouco o ataque atleticano, porque aí você passa a ter o Kardec como referência dentro da área, você passa a ter o Kardec finalizando. Então fala, Paulinho, chispa, lá no interior a gente fala assim, chispa, racha fora, sai da área agora é o Kardec que vai ser o finalizador, não o Hulk antes fica fora da área, o Kardec não, o Kardec fica dentro da área, então é você que vai sair um pouco mais agora, você e o Pavon vão abastecer o Kardec. Se acontecer, muda um pouco a dinâmica do time atleticano, e se o Johan estiver machucado, para não ficar em cima do muro, eu colocaria o Igor Gomes na vaga dele. Bom, foi mais do que eu pensei o pós-jogo. Eu sinceramente não estava com motivação e empolgação nenhuma para falar sobre essa partida, porque empatar com o Fluminense, dando aquele ar, aquela inspiração, aquele ar, aquela esperança é a palavra, se sai assim mais... Mas hoje foi um balde de água fria. Pelo comportamento do time. Complicado. Tem um link aqui na descrição do vídeo com promoções de materiais do Galo, materiais originais, entrega rápida. Essa semana teve um monte de promoção, com a camisa listrada e a camisa branca abaixo de R$100. A do ano passado, por exemplo, cheio de promoção. A camisa dourada está em promoção também, o link está na descrição do vídeo. Essa semana tem Cachorrada Podcast. Quando tiver corte aqui no canal, compartilhe para os seus contatos, para os seus grupos, faça o mesmo com o pós-jogo, que vocês ajudam a gente mais. Beijo no coração, até a próxima.